Bom dia, turma, tudo bom com vocês? Vamos aqui encerrar o terceiro livro, onde iremos falar sobre os aspectos naturais da Oceania. É um continente muito pouco falado, principalmente porque é um continente muito pequeno, é o menor continente do planeta Terra, formado apenas por 14 países, sendo que desses 14 países, muitos países são muito pequenos em países insulares, ou seja, países que têm a sua formação em torno de ilhas, ok? Esse continente ele é chamado de Novíssimo Mundo ou Novíssimo Continente justamente por ter sido o último continente a ser colonizado pelos europeus, certo? Então vamos aqui ter uma aula breve sobre a Oceania. Bom, a Oceania ela tem como grande fator, o fator principal da Oceania, ela vai ser a Austrália, ok? A Austrália ela vai ser o país que tem 90% de todo o tamanho da Oceania. Então, o país, a Austrália, vai ser praticamente o continente inteiro. O restante dos outros países, como vocês estão vendo aqui, serão algumas ilhas menores, ok? Vamos lá. Ah, esse continente engloba inúmeras ilhas e uma parte continental, que é a Austrália, que ocupa 90% do seu território. Além da Austrália, o que vai se destacar aqui vai ser a Nova Zelândia. O resto vai ser um conjunto de três pequenas ilhas, que é a Melanésia, Micronésia e a Polinésia. A Melanésia vai ser ilhas onde os habitantes vão ter características bem primitivas, vai ser localizadas lá no nordeste da Austrália. Já a Micronésia vai ser uma formação vulcânica. Já já eu explico por que nessa região vai ter várias formações vulcânicas. E na Polinésia vai ser composta também por várias ilhas vulcânicas, só que lá no extremo leste. A principal aqui vai ser o Havaí. Aqui nós temos uma. Epa, pronto. Aqui nós temos o mapa político da Oceania, onde ela é dividida pelos trópicos e pela linha internacional de data. Ok? E aqui a gente consegue ver o tamanho inteiro da Austrália, o tamanho da Nova Zelândia e o resto das ilhas que configuram o restante do continente. Vamos lá. Geologia e geomorfologia. Pesquisa o significado de geomorfologia. A Oceania encontra-se em uma área de choque entre placas tectônicas, conhecidas como Círculo de Fogo do Pacífico. Ok? Nesse Círculo de Fogo do Pacífico, a gente estuda ele também no continente asiático, ele é o local onde tem a maior parte das atividades vulcânicas no mundo inteiro. Cerca de 80, 90% de todos os vulcões no mundo estão nesse círculo de fogo, por isso que é o nome. E o continente da Oceania, ele é uma formação entre as placas tectônicas e justamente por isso ele tem essa formação tão diferente dos outros continentes, certo? Então, ele é um continente formado por inúmeras ilhas. Basicamente, tirando a Austrália, só tem ilha. Basicamente não. Tirando a Austrália, só terá ilhas na Oceania. E tudo isso é graças a essa questão física das placas tectônicas. O local mais alto encontra-se na Nova Zelândia, o Monte Cook, com 3.754 metros de altitude. A Austrália ela tem uma formação geológica antiga, como o Brasil, fazendo parte da Gondwana. Lembram disso? A formação dos continentes, quando estavam se separando. Por esse motivo, apresenta escudos cristalinos com uma formação bem mais antiga do que os novos dobramentos, que seriam essas ilhas recentes.
aqui a gente encontra a Austrália, onde todos estavam conectados e com as placas tectônicas todos se separaram. Aqui nós temos o relevo da Austrália. Percebam-se que o assunto é Oceania, mas basicamente a gente vai focar na Austrália mesmo, dada a sua importância. E tem 3 compartimentos, que é a cordilheira. As cordilheiras nós aprendemos que são as montanhas. As bacias são as bacias hidrográficas, que são os rios ou os mares. E os planaltos, que vocês aprenderam comigo também, que possuem uma altitude muito elevada, não é tão elevado quanto as montanhas e são retos em sua superfície. Aqui um mapa onde a gente consegue observar a Austrália, a Nova Zelândia e aqui todas as outras ilhas. Ilhas, tudo ilhas, ok? Bom, a hidrografia da Austrália é bem fraquinha também. Lá é uma região que tem bastante áreas desérticas, então os rios e os mares na Austrália não são tão favoráveis assim. Com exceção do rio da Bacia Artesiana, que ele vai ser utilizado, esse rio que vocês estão vendo aqui, vai ser utilizado para navegação e irrigação. Um fator interessante é que na Austrália tem muitos rios temporários, o que também tem bastante aqui no Nordeste. E eles são assim porque tem baixa pluviosidade, ou seja, chove bem pouco em algumas dessas regiões. Tipos climáticos. Aqui a gente consegue perceber alguns fatores. Na aula de tarde eu vou mostrar os corais australianos, que são lindos, e eu vou explicar para vocês o porquê, mesmo rodeado do oceano, tem locais desérticos aqui. Aqui a gente consegue ver que grande parte do território é um deserto árido ou uma região semiárida, ok? E isso é muito prejudicial porque em vários locais não vai ter um desenvolvimento tão forte da agricultura, a qualidade de vida vai ser ruim, vai ser locais bastante quentes e isso prejudica toda uma construção. Tanto é que a Austrália recentemente teve um problema de queimadas em suas florestas enorme. Bom, na região da Nova Zelândia vai ter o clima temperado, marcado por estações de ano bem definidas, que são chamados de sazonalidades, as estações de ano bem definidas, e chuvas bem distribuídas pelas 4 estações do ano, ok? As massas dipolares no inverno vão ser frias, então isso vai possibilitar um clima bastante diversificado. Vai ter chuva distribuída, vai ter o calor que é propício nessa região e também vai ter uma grande quantidade de frio por causa dessas massas polares. Se é uma massa polar, então é uma massa fria. Já no sul da Austrália vai ter o clima mediterrâneo, que vai ser caracterizado por invernos chuvosos e verões mais secos. Já no sudoeste vai ter o clima subtropical, que vai ser o inverno. Vai ser verões quentes e o inverno um pouquinho mais seco. Aqui a gente consegue ver esses gráficos. Pessoal, aprendam sobre esses gráficos. A parte vermelha é a temperatura média do local e a parte azul é a quantidade de chuva em determinado período do ano. Então aqui a gente vê que a quantidade de chuva é bastante satisfatória, visto a temperatura média. Temperatura média, quantidade de chuva. Beleza? Vamos lá. A vegetação. A Oceania ela vai ter diversos tipos climáticos, só que não vai ser tão grande quanto o continente asiático, que a gente acabou de estudar, nem a América, mas vai ter ali sua diversidade. E ela vai ter em grande característica as formações de florestas tropical e equatorial
e a de estepes e desertos. A floresta verde e a de estepes e desertos é essa cor de pele aqui. Tudo isso a gente já estudou quando nós tivemos aulas sobre a Ásia e a Europa. E da América também, não sei se nós estudamos a América esse ano, o nono ano. Mas todas essas formações nós já estudamos, ok? As formações vegetais são aquelas que a gente encontra aqui no Brasil, equatorial e tropical, que é o que? Folhas latifoliadas, ou seja, folhas grandes e folhas largas. A gente encontra bastante isso na floresta amazônica. Nós temos a vegetação desértica, que tem essas vegetações xerófilas. Essas vegetações xerófilas, é isso aqui que vocês estão vendo. Elas são adaptadas a esse tipo de clima seco. Elas têm bastante espinhos que evitam a transpiração, ou seja, a perca de água, e suas raízes são bem fundas, puxando água do solo. Então, assim, elas conseguem sobreviver. Nós temos a savana, que é uma floresta que a gente encontra tanto no Brasil quanto na África. É uma formação desértica, ok? E tem árvores de espécie arbustivas, que são de médio porte, esses arbustos que vocês estão vendo. Qual que é a característica? Elas não são latifoliadas e grandes, como essas aqui da tropical, e também não são rasteiras e gramíneas, como a da desértica. Ela é o meio termo, beleza? E nós temos aqui as subtropicais e temperadas. Elas têm eucaliptos e essas questões. Já as estepes, elas são localizadas no clima semiárido. Essas estepes, elas têm espécies rasteiras, como se fossem aquelas palhas. A gente encontra uma variedade desses estepes aqui no sertão nordestino. Ok? Já quanto à fauna, a Austrália tem um grande destaque e até um símbolo do próprio país da Austrália, né? Que são os cangurus. A fauna vai ser os animais e a flora a vegetação. Então, algumas espécies de animais a gente só encontra na Austrália. E tudo isso vai se dar porque eles são muito isolados de uma questão geográfica. Nós tivemos ali os continentes se separando e a Oceania ela ficou um pouquinho isolada. Então, os animais não conseguiram se mudar, viajar através desses continentes, que nem aconteceu, por exemplo, na África e na América do Sul, que vocês pegarem o mapa mundi é meio que um encaixe entre ambas. Então tem espécie nos dois continentes. Como na Oceania eles são bastante isolados, então essas espécies elas ficam somente no seu continente. E nós temos entre os principais o koala, bichinho bonitinho, canguru e esses outros nomes que eu não vou conseguir ler para vocês. Ok? Essa aqui é a nossa aula de hoje sobre a Oceania. Grande parte da Oceania a gente vai falar somente da Austrália. Ok? Fique atento às atividades da plataforma, a gente se encontra no nosso horário de tarde. Abraço e até lá!